Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer da parte de Deus que eu venho até você nesse dia maravilhoso, nessa quarta-feira do mês de setembro, dia 7, trazer da parte de Deus uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra que irá de abrir os teus olhos espirituais no que diz respeito a ouvir a voz de Deus. É bem verdade que nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de confusões, e diariamente a gente ouve muitas vozes. A gente ouve a voz da população, a voz da televisão, a voz das músicas profanas. As vozes, a gente ouve muita voz, mas a voz de Deus dificilmente a gente consegue dar bastante atenção, porque a gente se encontra, na maioria das vezes, com o nosso espírito carregado de preocupações, carregados pelas problemáticas dessa vida. Isso muitas das vezes tem dificultado a gente de poder ouvir a voz de Deus. A mensagem que o Espírito Santo tem para nós hoje é uma mensagem que diz respeito a isso, a ouvir a voz de Deus. Mas antes de eu partilhar para vocês essa iluminação que o Espírito me trouxe essa semana, gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, você que talvez se encontra perturbado, se encontra aflito, se encontra enganado pelas problemáticas dessa vida. Se você quiser, podemos da parte de Deus orar, pedir que é para Deus te iluminar, que é para Deus te dar força de você se voltar para Ele. Não hesite em fazer comentário, como também se inscrever no meu canal, que eu criei já a caminho de um ano. Eu deixei o link do meu canal na foto do meu perfil. Você entra lá, dá um like, se inscreva, vamos juntos pregar a palavra do Senhor. É bem verdade que por dia muita gente morre, o número de pessoas que tem morrido por dia sem conhecer o Evangelho é um número assustador. Então, não há mais tempo a perder. Se Deus tem falado com você, Deus tem te iluminado, tem te dado uma missão para você realizar, não importa qual, não tenha medo, executa. Faz a vontade de Deus. Fazendo isso, o Espírito do Senhor irá de se alegrar com você e Deus irá de te coroar quando chegar o tempo certo, a hora certa. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então em seguida ouvir essa mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós, que é uma mensagem que irá de abrir os nossos olhos espirituais no que diz respeito a ouvir a voz de Deus e fazer bastante atenção. Amém? Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer na alma que eu venho a Ti prestar culto, Santo Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça aqui, pregar a pregação do Evangelho. É bem verdade, Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar aos pés dos príncipes. O Senhor é o Deus que a tua voz é como o barulho de muitas águas. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz. Por isso, Espírito Santo, usa-me para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que dos céus o Senhor observa a todos os moradores da terra, e o Senhor vai procurando para ver se há alguém dos filhos dos homens cuja intenção, o desejo é se voltar completamente para Ti. Espírito Santo, dá-me ousadia, dá-me intrepidez, dá-me unção, dá-me, Senhor Deus, autoridade, para que eu possa ministrar, que o Senhor possa ministrar através de mim essa mensagem que irá de despertar tanto essa pessoa como a mim. É bem verdade que a pregação do Evangelho só tem valor quando a gente ouve, entende e coloca em prática. Desde já levanto as minhas duas mãos aos céus e peço para que o Senhor repreenda os demônios,
repreenda o espírito da cegueira, repreenda, Santo Deus, o espírito que faz com que essa pessoa ouça a palavra, mas não compreenda. Que o Senhor possa libertar e repreender os demônios. É que eu te peço, e só tenho que louvar e agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga comigo, glória a Deus, amém. Muito bem, para o dia de hoje, a palavra que nós vamos ler se encontra no 13º livro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que é a Primeira Reis. A Antiga Aliança, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1 e 2 Samuel. Primeira Reis é o 13º livro da Antiga Aliança. Vamos ler no capítulo de número 13. O tema que está mencionado aqui é o homem de Deus que veio de Judá. Vou pular alguns versículos, porque o texto é muito longo, mas o mais importante é que a gente ouça sempre a palavra do Senhor e leia sempre. Versículo de número 1. Diz o texto sagrado de 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Versículo 3. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Versículo 11. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem-me o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore, e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu. Então o profeta, versículo 15, lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, não beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Vamos pular aqui alguns versículos. Versículo 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou.
e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Versículo de número 34. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua família e a eliminação da face da terra. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor fale por mim. Muito bem, para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito Santo tem para nós é sobre o homem de Deus e o profeta idoso. Nós lemos aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 13, conta uma história de um homem de Deus, mas antes de falar sobre o homem de Deus, havia nessa época em Judá um rei muito conhecido em Israel chamado Jeroboão. Jeroboão, segundo a história, ele foi um dos primeiros reis de Israel depois de Salomão. E Jeroboão, ele não conhecia Deus, ele não temia Deus. E ele era filho, o seu pai chamava-se Zerua e a sua mãe chamava-se Nebaiote. E tanto os seus pais como Jeroboão, eles não andaram no caminho do Senhor e tinham um procedimento completamente mau. E nessa época, em Judá, havia o altar do Senhor que se encontrava em ruína em Betel. A palavra Betel significa casa de Deus ou casa de El. Essa história de Betel começou no livro de Gênesis capítulo 28. Tem um episódio mencionado que Jacó, ele havia escapado da casa dos seus pais porque ele havia enganado o seu pai e Esaú e tomou o direito da primogenitura. E a sua mãe disse: olha, você tem que fugir porque eu não posso te defender, porque o teu irmão ele quer te matar. E Jacó ele fugiu porque Rebeca havia dado uma ordem que é para Jacó ir até a casa de Labão, que era seu irmão. E na caminhada no deserto, Jacó ele chegou a um lugar calmo, tranquilo, e aí tinha uma rocha. Ele dormiu aí, meteu a cabeça no travesseiro da rocha, ele dormiu, adormeceu, e ele teve um sonho, viu anjos subindo e descendo. E quando ele despertou no sono da noite, na madrugada, ele deu aquele nome de Betel, porque ele declarou, dizendo o seguinte: olha, esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Glória a Deus. E já na época do rei Jeroboão, o altar de Betel ele se encontrava em ruína. E Jeroboão, como era um rei que não temia a Deus, que não levava em consideração os conselhos de Deus, o que é que ele fez? Ele levantou vários altares idólatras, cometeu o pecado de idolatria, levantou muitos ídolos, e ele mesmo, Jeroboão, ele levantou homens segundo o pensamento dele, que era para serem sacerdotes e prestarem culto aos ídolos pagãos que ele havia levantado em Betel. E Deus vem dessa situação porque Deus, os seus olhos passam por sobre toda a terra contemplando maus e bons. Deus ele vem dessa situação, Deus não ficou satisfeito, Deus não gostou, porque Deus a idolatria é abominação aos olhos de Deus. Deus ele abomina a prática da idolatria. E o que é que Deus ele fez? Deus ele levantou um homem de Deus, segundo a história, esse homem de Deus era jovem. Deus levantou um homem de Deus, um jovem que servia a Deus, que estava fazendo as coisas do jeito que Deus queria. Deus levantou esse jovem, esse homem de Deus, e Deus lhe deu uma missão. Deus disse: olha, vai para Judá, para a tribo de Judá, e profetiza contra o altar de Betel. E Deus ele havia dito mais algo para esse homem de Deus: você vai ir lá em jejum, não vais comer pão, não vais beber água, e nem tão pouco vais voltar pelo caminho que você vieste. Ele ouviu a voz de Deus. E sobre a voz de Deus, algo que o Espírito Santo tem para falar conosco é que, meu amigo, minha amiga, o Deus Criador dos céus e da terra não é Deus de confusão. O Espírito do Senhor é Espírito de paz. Deus é Deus de paz. Nós vivemos num mundo que nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos a voz do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, do chefe, do patrão, da música, das informações. Nós ouvimos muitas vozes.
Então, missionário, como? Então, uma vez que a gente ouve tantas vozes, então como ouvir a voz de Deus? Meu amigo, minha amiga, não tem segredo. Para eu e você ouvir a voz de Deus, a gente tem que se desconectar deste mundo e estar com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso coração completamente voltado para Deus através da oração, através da Bíblia Sagrada, através de uma vida de devoção a Deus. Quando a gente está sempre em espírito de oração, em espírito de comunhão com Deus, através da Bíblia Sagrada, através de uma vida afastada do pecado, a gente tem muita facilidade de ouvir a voz de Deus. Missionário, me explica uma coisa. Então, como é que Deus ele fala nos dias de hoje? Deus ele tem várias maneiras de falar conosco. Deus ele fala conosco através do silêncio. Eu quando falo silêncio, o silêncio que a gente reserva estando em comunhão com Ele, através da Bíblia Sagrada, que é a maneira normal de Deus falar com os seus filhos, com as suas filhas. Quando a gente está sempre a ler a palavra do Senhor em espírito de oração e com coração leve e mole, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Como Deus ele pode falar também de várias maneiras, através da natureza, através desse vídeo que você está ouvindo, uma pregação. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Mas só que nos dias do rei Jeroboão, Deus ele falou que é para esse jovem, que é para esse homem de Deus jovem. Deus ele falou para ele de uma maneira audível. Ele ouviu a voz de Deus. Deus ele falou com ele, olha, vai e profetiza contra o altar de Betel. E o próprio Deus, quando ele falou para Deus, ele lhe deu a mensagem. Você vai lá e vai exclamar contra o altar de Betel. O que é que ele fez, missionário? Até aí tudo bem. Ele ouviu o chamado de Deus. Porque nós temos que entender uma coisa, meu amigo, minha amiga. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que ter espírito de obediência. Deus, ele detesta, Deus, ele odeia a desobediência. Até aí tudo estava bem, estava correndo bem. Ele se levantou e fez o que o Espírito Santo, que Deus havia dito para ele. Ele foi até Judá. E exatamente quando ele chegou na cidade de Judá, em Betel, onde tinha a casa de Deus, ele viu uma cena esquisita. Ele viu o rei Jeroboão aí com os sacerdotes que ele havia levantado e com os ídolos pagãos que ele havia se levantado a prestarem, a cometer um pecado da idolatria. E naquele momento o Espírito de Deus tomou esse jovem, esse homem de Deus, e ele profetizou contra o altar de Betel. Ele bradou, Deus através da boca daquele jovem bradou, clamou altar, 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 altar. Assim diz o Senhor que esse altar será destruído e será derramado em cinzas. Ou seja, ele quando estava a profetizar, quando Deus estava a tomar ele para falar, o rei Jeroboão, de ira no coração, ele falou para os seus soldados que estavam ao redor dele, pegai nele, prendei-o, estendeu as mãos. Quando ele estendeu as mãos, algo impressionante aconteceu. Como aquele jovem estava cheio de Deus, estava cheio da unção de Deus, o rei, quando estendeu as mãos do rei ficaram paralisadas, ficaram leprosas. E ele, quando viu aquela cena, até naquele momento, o sinal que aconteceu, que a mão dele ficou prendida, ele creu naquela pregação. O que é que ele fez? Disse, não, homem de Deus, você pode orar que é para minha mão voltar ao normal. O homem de Deus profetizou e a mão dele voltou ao normal. Coisa maravilhosa, meu amigo meu. Quando o homem e a mulher de Deus estão debaixo da unção de Deus, não tem demônio, não tem nada que para quando Deus fala através de um profeta. Deus falou através daquele profeta. O rei Jeroboão, ele ficou impressionado, ele ficou impactado pelo poder de Deus a se manifestar na palavra daquele jovem homem de Deus. E naquele momento, as pessoas viram, os soldados viram, e tinha mais as pessoas que viviam em Judá viram aquilo que aconteceu. E o rei ele disse assim para o homem de Deus, olha, homem de Deus, olha, porque o homem de Deus havia profetizado contra Judá e o que Deus havia de realizar naqueles dias, que aquele altar aí que o rei havia levantado, o rei Jeroboão, seria queimado e transformado em cinza. Deus poderia destruir aquele altar. E Jeroboão ele ficou tão impactado com aquela pregação, com aquela profecia, que no tempo de Deus se cumpriu. Ele disse o seguinte, olha, homem de Deus, olha,
eu te convido, vem para minha casa, vem descansar na minha casa, eu vou te dar pão, vou te dar água para beber. Mas até aquele momento, esse jovem homem de Deus, ele estava firme. Ele disse, olha, assim diz o Senhor, não coma pão, não beba água neste lugar. Eu não vou comer pão, nem vou beber água neste lugar, nem vou voltar pelo caminho aonde eu vim. Até aí tudo estava bem. Mas só que, na sequência, o que aconteceu é o seguinte, olha, naquele momento, quando aconteceu aquele cenário, o que aconteceu, missionário? Havia alguns jovens que eram filhos de um profeta idoso que vivia naquele lugar. Aqui o profeta idoso, que é o profeta velho, simboliza, representa aquele profeta, aquele homem, né, que já foi muito usado por Deus no passado, mas por causa da frieza, do esgotamento espiritual, ele se aposentou e Deus já não falava mais com ele. Então, quando os filhos desse profeta, porque ele tinha filho, foram contar para ele o que aquele jovem homem de Deus havia feito, o relato, o testemunho que os filhos deram para ele, impactou tanto aquele profeta velho que ele ficou emocionado. Ele ficou tão emocionado que ele disse, não, faz muito tempo que Deus não me usa. É isso que acontece, meu amigo, minha amiga, é isso que acontece nos dias de hoje. Existem muitos homens que foram usados por Deus, mas por causa da frieza, por causa do esgotamento espiritual, por causa de não terem mais tempo de ouvir a voz de Deus, de se dedicarem para Deus, Deus já não fala mais com eles, tão velho, tão completamente aposentado. A vida cristã é assim, meu amigo, minha amiga. Deus, ele usa o homem e a mulher na proporção que eles vão se aproximando de Deus. À medida que eles começam a se esfriar, não começam mais a fazer as coisas diretamente, não começam mais a orar como tem que orar, não começam mais a ler a Bíblia como tem que ler, não começam mais a jejuar como tem que jejuar, não começam mais a pregar como tinham que pregar, o Espírito Santo se afasta dele e eles ficam velhos, eles ficam atrofiados na fé. Então, o testemunho que os filhos desse profeta velho contaram para ele que esse homem de Deus havia feito, aquilo lhe impactou, ele ficou tão emocionado, tão apaixonado com aquele testemunho, que ele falou para os meus filhos, para os filhos dele, é o seguinte, olha, selem para mim um jumento, porque eu tenho que ir em direção desse homem de Deus, porque eu quero conhecê-lo, eu quero ver ele. E até aí estava tudo bem. Esse homem de Deus, ele estava fazendo o que Deus havia dito para ele. Até que ele chegou debaixo de uma árvore, porque a caminhada como era longa, ele sentou, ele começou a descansar. E aquele profeta veio em cima de um jumento, que significa o jumento, o animal, o burro. Ele foi até em direção e encontrou o jovem pregador sentado debaixo da árvore. E ele, quando chegou, desceu do jumento, desceu do burro, perguntou no jovem: você é o homem de Deus que Deus havia, você é o jovem profeta, o homem de Deus que Deus enviou, que é para você profetizar contra o altar de Betel? Ele respondeu: sim, sou eu. Então ele quando viu que era ele, disse: tá bom, então vem na minha casa, vem, eu vou te convidar, que é para você vir na minha casa, que é para você comer pão, que é para você descansar, que é para você beber água. Aí o homem de Deus, ele falou para aquele profeta velho: olha, assim diz o Senhor, não coma pão, não beba água neste lugar, nem tampouco volte pelo caminho que você veio. Essa é a ordem que o Senhor havia me dado. Aí aquele profeta velho, ele não se sentiu bem. Ele falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar ele tem que ficar na minha casa. Aí o texto diz que o profeta, ele diz assim para o homem de Deus: eu também sou profeta como você. Olha, se esse jovem, Deus falou com ele, mas lhe faltava discernimento de espírito. Eu acho que a falta de discernimento de espírito é um dos problemas hoje que tem atrofiado, que tem destruído a vida de muitos cristãos. Deus, olha, meu amigo, Deus fala. Deus pode falar, Deus fala comigo, Deus fala com você. A gente tem que, porque a gente tem uma mania que é para acreditar que Deus está a falar, um outro irmão, uma outra pessoa tem. Não é preciso, meu amigo, minha amiga. Olha, aquilo que o Espírito Santo te leva a crer quando você lê a Bíblia Sagrada, é aquilo que Deus tem para você. Não importa o que as pessoas falam, você e eu, a gente tem que aprender a acreditar, a crer naquilo que o Espírito Santo leva a nossa alma a crer através da Bíblia Sagrada.
O que aconteceu com esse jovem, Deus ele havia falado com ele. Ele viu Deus usar, ele viu o sinal que Deus ele havia feito quando ele havia profetizado. E o altar e o braço do rei Jeroboão havia ficado. Ele viu o milagre de Deus. Mas a dúvida tomou conta dele através da palavra que esse profeta veio. Falou para ele, disse, olha, eu também sou profeta como você. E um anjo me falou dizendo, olha, faz ele vir para a tua casa e deixa ele comer pão e beber água. Porque assim diz o Senhor, pode vir, pode comer água, pode voltar, pode comer, pode beber água. O que aconteceu, missionário? Ele foi enganado. Ele foi enganado por um profeta que estava desviado, que já não ouvia mais a voz de Deus. Olha, nós temos que tomar muito cuidado, meu amigo, minha amiga, quando nós ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus, o que Deus fala conosco, não é para falar tudo para as pessoas. Eu me lembro 2004, 2005, quando Deus havia falado para mim que Ele queria que eu fosse um missionário, que eu pregasse a palavra do Senhor. Eu não falei para muita gente na época, me lembro. E mesmo quando os anos foram passando e a minha fé em Cristo Jesus foi amadurecendo, o Espírito Santo me fez entender isso, que nem tudo a gente tem que falar. As coisas de Deus serão no que diz respeito à revelação, iluminação divina que Deus ele dá, tanto a mim como a você, a respeito de o que Ele quer que você e eu a gente faça. A gente não deve falar, a gente tem que executar. E a gente tem uma mania, porque a gente tem muita dificuldade em crer naquilo que Deus nos fala com clareza, através da Bíblia Sagrada, através de sinais. A gente, para acreditar, a gente tem a mania que alguém tem que falar, alguém tem que confirmar. E o erro aqui foi o quê? Deus ele falou com ele. Ele deu mais valor, deu mais crédito naquilo que saiu da boca do profeta velho do que aquilo que Deus ele havia dito para ele com clareza. E uma das coisas que Deus ele não suporta, meu amigo, minha amiga, Deus não suporta a desobediência. Deus ele não suporta a desobediência. A desobediência é como o pecado de feitiçaria. Deus não suporta a desobediência. Deus, quando ele fala alguma coisa para você e para mim, é para a gente cumprir, não é para a gente fazer o contrário. Essa história desse profeta é idêntica à história idêntica à história do profeta Jonas. A mesma coisa. Deus falou, vai para Nínive, ele foi para Tarsis. E quando ele fez o contrário, o que aconteceu? Ele fugiu para... De Deus ninguém foge, meu amigo meu. Deus ele está em todo o sítio. O salmista disse, olha, mesmo que eu desça no inferno, o Senhor vai me encontrar. Para onde eu irei? Ninguém foge de Deus, ninguém foge do plano da visão de Deus. O que aconteceu? No caso de Jonas foi diferente, porque Deus ele teve misericórdia e falou que é para o peixe vomitar Jonas. Mas já no caso desse jovem homem de Deus, Deus ele não teve piedade, porque era tempo da lei. Como também o tempo de Jonas. Mas só que com Jonas foi diferente, com esse homem de Deus foi diferente, porque Deus ele reage de maneira diferente com cada pessoa. Com Jonas, Deus ele teve compaixão e misericórdia. Criou aquela cena, Jonas ele se arrependeu e foi pregar para Tarsis, porque ele fez um pacto com Deus que ia cumprir o que Deus falou para ele. Já esse jovem homem de Deus, ele fez o contrário. Ele foi na casa do profeta. Quando ele estava a comer, quando ele estava a beber água, o próprio profeta que mentiu para ele, o Espírito de Deus tomou ele e profetizou. Mas espera aí, missionário, espera aí. Você está a falar que o mesmo profeta que enganou esse homem de Deus, foi o mesmo profeta que Deus usou, que é para lhe falar contra. É exatamente isso. Por quê? Porque Deus ele tem várias maneiras de falar conosco, que é aquilo que eu acabei de falar no princípio. Mas no caso aí, Deus ele preferiu usar o mesmo profeta que esse jovem enganou, que é para profetizar que ele ia morrer, que o cadáver dele ia descer nos sepulcros dos seus pais, que um leão ia sair ao encontro dele e ia lhe matar. Mas como assim é aquilo que eu falei, meu amigo? Por mais que esse jovem era usado por Deus, ele não tinha discernimento de espírito. O discernimento de espírito é algo que vem com amadurecimento na fé cristã. Eu e você, a gente precisa pedir que é para o Espírito Santo desenvolver em nós o dom de discernir espírito. Para saber quando é Deus que está a falar
quando é voz do homem e também quando é Satanás que está a falar. Um exemplo disso que eu estou a falar sobre discernimento do Espírito foi o que aconteceu com Cristo quando ele esteve aqui na terra. Vou dar um exemplo de discernimento do Espírito. Nós vimos que Jesus, quando ele perguntou, né, para os seus discípulos, o que dizem as pessoas ser o filho de homem, né? Aí os discípulos falam, uns dizem Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. E você, quem vocês dizem que eu sou? Deus, ele tomou a boca de Pedro. Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse, não foi a carne que te revelou, Pedro, mas sim o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos que aí o Espírito Santo, o Espírito de Deus tomou Pedro, que é para falar para Cristo quem ele era e qual era a missão que Deus ele havia dado. Mas é aquilo que eu falei, Cristo, ele tem discernimento de Espírito. Ele sabia que era o Pai que estava a falar através de Pedro. Um outro episódio, o mesmo Pedro, a mesma pessoa que foi usado por Deus, quando Jesus estava a falar que, olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, porque as escrituras têm que se cumprir, que o Filho do Homem tem que padecer muito nas mãos dos homens, morrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Aí, nós vimos que, no que diz respeito que era Cristo, Deus usou a boca de Pedro. Jesus falou que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o Pai que está nos céus. Mas quando Jesus estava a falar de cumprir a sua missão, de padecer, de sofrer, de ser esmagado pelos homens, de ser crucificado e morrer, e ser ressuscitado no terceiro dia, aí nós vemos Satanás usando o próprio Pedro que Deus havia usado. Mas Cristo, como tinha e tem discernimento de Espírito, não caiu no mesmo erro desse jovem homem de Deus. O que aconteceu? Pedro, olhando para Cristo, Satanás começou a falar através de Pedro, olha, tenha compaixão de ti, isso jamais vai te acontecer. Jesus diretamente olhou, não para Pedro, mas o Espírito que estava a usar Pedro, ele disse, olha, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas dos homens, das coisas de Deus, mas sim das coisas que vêm da boca dos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que você quer dizer, missionário? Nós precisamos de ter discernimento de espírito. O discernimento do espírito é algo que tem que caminhar na vida do cristão. Porque as pessoas estão a cometer muitos erros na vida, principalmente as pessoas que dizem ser cristãs, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm uma vida profunda de oração, porque Deus usou um profeta no passado e esse profeta profetizou uma coisa certa da sua vida. Aí a pessoa virou escravo desse profeta. Tudo que aquele profeta fala, ela agora passa de fazer. Não, meu amigo, meu amigo, minha amiga. A gente precisa do discernimento de espírito. Porque se a gente não tiver discernimento de espírito para saber quando é voz de Deus, quando é voz do homem, quando é a voz de Satanás, a gente vai destruir a nossa vida. A gente será sempre enganado. Esse jovem, embora que Deus usou a vida dele e ele profetizou contra o rei Jeroboão, ele foi enganado. Foi enganado por um profeta velho que estava completamente cego. Ele foi enganado, meu amigo, minha amiga. E como consequência, o que aconteceu, missionário? A palavra de Deus diz que quando Deus acabou de falar através daquele profeta velho, né, que ele enganou, que foi usado por Satanás, que é para enganar esse homem de Deus, quando ele estava a sair e voltar pelo caminho e querer fazer aquilo que Deus lhe mandou, e voltar, mas ele já tinha feito o contrário, porque ele comeu pão, ele bebeu, quebrou o jejum que Deus havia dito que é para ele não quebrar. O que aconteceu, missionário? Um leão encontrou no caminho e o matou. O leão não devorou o corpo dele, simplesmente o atacou e o matou. E quando as pessoas passaram pelo caminho, viram o corpo desse homem de Deus estendido no chão, e viram o jumento do lado, e viram o leão quieto, a controlar o corpo dele. Ou seja, em outras palavras, o leão disse, olha, eu cumpri o que Deus me mandou. Olha, isso é complicado. Você vê só uma coisa aqui, até os animais quando ouvem a voz de Deus não questionam, obedecem. Deus ele falou para os corvos alimentarem Deus. Os corvos foram lá e serviam e davam de comer a Elias. Deus ele falou que é para a jumenta repreender o rei, como é que ele chama?
Jeroboão, o rei Jeroboão, quando tinha se rebelado contra Deus, a jumenta ouviu o anjo, a jumenta parou. Mas quando Deus fala que é para o ser humano fazer alguma coisa, o ser humano acaba sempre por desobedecer, porque o ser humano, o ser humano ele é complicado. O ser humano tem muita dificuldade em obedecer a Deus. E Deus, às vezes, em muitos casos, conforme está registrado na palavra dele, Deus ele aplica sanções, porque Deus ele odeia a desobediência. O Espírito Santo me deu essa mensagem por quê? Porque muitas pessoas não têm discernimento de espírito. As pessoas pensam, não, ele é homem de Deus, ele sabe que não. O homem de Deus, ele é verdade. Ele é um homem de Deus porque Deus usa ele. Mas não significa dizer que Deus vai usar ele sempre. Deus vai me usar, Deus vai usar os outros homens de Deus. Enquanto a gente estiver debaixo da unção de Deus, obedecendo a direção do Espírito, Deus vai usar sempre. Mas quando a gente desce, sai da direção divina e passa a fazer aquilo que dá na cabeça, não é Deus que fala através do homem, mas sim o espírito do homem é o espírito de Satanás. Como aconteceu. Você, por exemplo, tem na biografia do rei Saul, diz que quando Saul ele estava perseguindo Davi ele tinha fugido em direção ao rei, ao profeta Samuel. Samuel estava no meio dos profetas com Davi. Mas quando Davi chegou naquele meio onde tinham os profetas a profetizar, a palavra diz que Saul também profetizou, porque ele estava num ambiente de Deus, num ambiente que as pessoas estavam a buscar a Deus. É assim que funciona. Se eu quero que Deus me use, se eu quero que Deus use a minha vida, eu tenho que estar debaixo da sombra, da unção do Espírito Santo. Mesmo que Deus usar a minha vida ou a vida de um outro pregador para falar verdades que vai impactar você, que vai mudar a tua vida, não significa dizer que você é obrigado a me seguir ou você é obrigado a seguir outros pregadores, outros profetas, porque eles falaram verdade que marcaram a tua vida. E o erro está aqui. O erro está aqui por quê? Porque as pessoas têm seguido os pregadores. As pessoas têm seguido os pastores, as pessoas têm seguido os profetas porque ouviram pregações que impactou, que mudou a vida delas. Sim, você ouviste sim. A gente tem que ter carinho pelo homem de Deus, mas a gente não tem que seguir. A gente não tem que seguir porque a gente será candidato à destruição, como foi o caso desse jovem homem de Deus. Porque Deus ele fala, Deus tem várias maneiras de falar. Deus pode falar através de um pregador, de uma pregação. Deus tem várias maneiras de falar. O que faz a diferença, meu amigo, minha amiga, não é a gente ouvir o que Deus fala, mas sim a gente ouvir, entender a mensagem e colocar em prática. Só assim que a gente será feliz. Que essa pregação sirva de lição para nós. Que o Espírito Santo trouxe para nós é algo real. Esse jovem ele foi usado de uma maneira tão poderosa que as pessoas que ouviram e viram a mão do rei Jeroboão paralisado pela pregação dele, as pessoas ficaram emocionadas por aquele pregador. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus ele não reparte a glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. As pessoas hoje no mundo inteiro, as pessoas que acreditam em Deus, que têm visto Deus operar através de grandes ministérios, as pessoas começaram a idolatrar, a seguir aquele pregador. Não, ele faz milagre, ele ressuscita os mortos. Não é ele que faz, é Deus através dele. Mas o dia que o Espírito de Deus se retira dele, o Espírito Santo sai dele, ele não é ninguém. Eu não sou nada sem a unção de Deus, como você não é nada, como nenhum pregador é nada sem a unção de Deus. Por isso, peça ao Espírito de Deus que te dê discernimento. Cristo ele tinha discernimento. Você vê que quando Deus usou Pedro para falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele falou, não foi o Pai não foi a carne, mas sim o meu Pai que te revelou, glória a Deus. Mas quando Satanás ele entrou, quando Cristo estava falando que eu tenho que morrer, eu tenho que ser crucificado, e Satanás entrou que é para se esconder através de Pedro, falou, tenha misericórdia de ti, isso não vai estar com Jesus. Falou, arreda-te, Satanás, glória a Deus. Cristo, ele tinha discernimento de espírito, que a gente tenha discernimento de espírito, que a gente peça ao Espírito do Senhor que nos dê discernimento de espírito, que é para a gente aprender a distinguir voz de Deus, voz do homem e voz de Satanás, e que a gente aprenda a não seguir nenhum pregador, a não seguir nenhum pastor, por mais milagre, por mais coisas extraordinárias que Deus faz através dele. Meu amigo, minha amiga, Deus usa os homens pela sua infinita graça e misericórdia. A gente tem que seguir, sabe o que, meu amigo, minha amiga?
a gente tem que seguir a palavra do Senhor. Porque aqui está a revelação de Deus para nós, os pensamentos de Deus para nós, e a gente não deve estar apegado a nenhum pregador, a nenhum homem, a nenhuma mulher, porque Deus fez coisas extraordinárias, porque Deus está a lhe usar para falar a verdade. A gente não deve se apegar a Ele. A gente tem que estar firme em Cristo e na palavra de Deus. Espero que essa mensagem que o Espírito Santo me iluminou para mim falar, para mim partilhar com vocês sobre o homem de Deus e o profeta velho, possa o Espírito do Senhor fazer renascer em nós o discernimento do Espírito, que a gente tem a mania de seguir os homens. Principalmente quando esse homem ele é usado por Deus. A gente não deve seguir ninguém. O Espírito de Deus que usa o homem, ele também pode se retirar quando Deus não está satisfeito com o ser humano. Quando o ser humano ele passa a desobedecer a Deus e fazer aquilo que Deus tem, o Espírito do Senhor se retira. O Espírito Santo, olha, eu conheço, como você conhece, grandes homens que foram usados por Deus, que caíram como batata podre. Por quê? Porque quem faz não é o homem, quem faz é Deus. Deus pode usar muito um homem, uma mulher de Deus, o Espírito de Deus ele se retirar do homem, e esse homem cai em pecado de adultério, de roubo, de assassinato. Por quê? Porque não é o homem que faz, é Deus que faz. Sem Deus, eu e você, a gente não é nada. Por isso você não deve me seguir, você não deve seguir o pastor da tua igreja, você não deve seguir nenhum pregador, e você não deve ser fanático de um pregador. Você não deve ser fanático, você não deve admirar nenhum pregador. Você e eu, a gente tem que admirar a personalidade de Cristo. Olha, todos os dias de manhã, todos os dias a gente tem que admirar, a gente tem que se espelhar, a gente tem que ficar admirável e doido pela presença, pela personalidade de Cristo, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser. A gente tem que se embelezar, a gente tem que se admirar, tem que se empolgar com Cristo, não com o pastor fulano, não com o pastor cicrano, porque falou bonito, nada disso, meu amigo, minha amiga. Senão vamos cair num erro que esse jovem homem de Deus caiu. Foi enganado por um profeta velho que Deus já não falava com ele, e como resultado Deus enviou um leão para atacar, para matar ele. Que essa mensagem possa criar terror na minha e na sua alma. Vamos levar o nosso relacionamento com Deus com mais seriedade. Vamos crescer, gente. Vamos amadurecer. Vamos pedir. É aquilo que o apóstolo falou, que Deus através do apóstolo Pedro falou, que crescei na graça, oração e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bíblia. Vamos amadurecer, gente. Vamos ler mais a palavra do Senhor. Vamos nos aprofundar mais no conhecimento de Deus e na graça e numa vida de oração. E pedir que é para o Espírito do Senhor nos dar discernimento no Espírito, que é para a gente não cair na desgraça como caiu esse jovem homem de Deus que foi morto pelo leão. Porque Deus ele não suporta a desobediência. E outra coisa, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Se Deus usa um homem ou uma mulher, não é aquele homem, não é mérito, é simplesmente graça. Ninguém merece. Amém? Vou fazer a oração e depois da oração espero que a gente possa fazer um exame de nós mesmos e daqui em diante a gente amadurecer. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, é um enorme e grande prazer que ouvi, Senhor. É bem verdade, não é por muito falar que essa pessoa irá de ouvir, até porque a obra da regeneração quem faz é o Espírito Santo. Que essa pessoa entenda que quem falar que não foi um missionário inocente, mas sim o Espírito Santo através dele, como o Espírito Santo tem falado através de muitos pregadores. Senhor Jesus, nos ajuda a cultivar, abre nossos olhos, nos dê o discernimento de Espírito, para que a gente possa aprender a discernir o que é voz de Deus, o que é voz do homem e o que é voz de Satanás. E que a gente simplesmente aprenda a ouvir aquela voz do nosso interior, que é a voz do Senhor, que diz que a gente tem que fazer, que a gente vai ser. Nos ajuda a ter um espírito de obediência, Senhor Jesus. E nos dê sabedoria para dizer não à voz dos homens, à voz de Satanás, mas que a gente aprenda a priorizar mais a tua voz. Por isso nos ajuda a crescer. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento. Nos ajuda a ter comunhão com o Senhor. Nos ajuda a ter uma vida profunda de meditação na sua santa palavra. Que a gente possa se espelhar em Cristo. Que a gente possa meditar, esmagar e comer os conselhos de Cristo, esconder nosso coração para não pecar contra ti, cumprir na nossa vida diária. Senhor Jesus, liberta essa pessoa do espírito de engano. Dê para essa pessoa espírito de discernimento para que ela deixe de admirar os pregadores,
ao contrário, que essa admiração, que esse sentimento de entusiasmo que ela tem para os pregadores, que ela possa ter e passa a ter esse sentimento para ti, Senhor Jesus. Para que a vida dela possa mudar e para que ela possa ser uma pessoa feliz, abençoada. É que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga comigo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo, por me ouvir. Conforme eu falo sempre que as mensagens elas não são minhas. A mensagem é uma iluminação do Espírito Santo. Da minha parte, quando eu recebo a iluminação através da oração, através da meditação da palavra de Deus, através mesmo da intuição, que é um instinto do Espírito, que Deus ele também pode falar através da intuição, como tem acontecido várias vezes. Deus ele sopra na minha intuição a mensagem e simplesmente eu vou pesquisar. Que a intuição é um dos sentidos do Espírito depois da consciência. Então, que a gente possa crescer, que a gente leia mais, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você quer amadurecer, quer saber discernir voz de Deus, voz do homem e voz de Satanás, leia a Bíblia Sagrada e tenha uma vida de oração. Amém? Obrigado por me ouvir. Espero estar com vocês no próximo vídeo, que na próxima pregação que o Espírito Santo irá de me iluminar. Conforme eu digo sempre, ande com Deus, ande com a palavra do Senhor. Você não tem que seguir ninguém. Você tem que seguir só a palavra do Senhor e aquilo que o Espírito Santo te leva a crer através da Bíblia Sagrada. Nós temos que ler. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero estar com vocês até no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.